Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para mais um momento de fé, um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Que bom contar com a tua presença aí, a nos acompanhar. Pois é, contando com você, que nós continuamos levando a Palavra de Deus, os seus ensinamentos, procurando refletir, procurando compreender, procurando colocar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus. Convido você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like. É importante para o canal. Deixe o seu comentário. De onde você está nos acompanhando? De que lugar, de que cidade? Qual é o teu melhor horário para nos acompanhar? É interessante sabermos, termos esta troca, que eu possa estar colocando você nas minhas orações. E saber que tais horários você está nos acompanhando. Envie-nos seus comentários, ou no e-mail, ou embaixo do próprio texto, ali onde tem para comentários. Se tiver algum outro assunto relacionado à Bíblia, que você tenha interesse, nos envie, estaremos procurando para juntos refletir e analisarmos. O Evangelho de hoje, que será refletido, é o Evangelho do dia 4 de setembro de 2024. Este Evangelho, nós temos ele em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 a 44. Esse é o Evangelho que nós vamos refletir hoje. Então, iniciemos esse nosso momento de fé e de amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, lembremos que é muito importante conhecermos a Palavra de Deus. Mas mais do que isso, viver a Palavra de Deus. Quantas vezes nos pegamos agindo completamente diferente. Somos humanos e somos fracos, somos falhos. Peçamos que Deus venha nos fortalecer, nos trazer o discernimento para poder realmente viver esta palavra, este caminho que Ele nos apresenta. Então, a reflexão de hoje é do Evangelho do dia 4 de setembro de 2024. Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos 38 a 44. Então, queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas.
livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e os não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, São Lucas nos apresenta Jesus em saída. Começa nesse texto Jesus saindo. Temos que ser, queridos irmãos e irmãs, igrejas em saída. Cada um de nós somos igrejas. Temos que sair do nosso conforto se quisermos fazer o bem. Jesus nos deu o exemplo. Também vemos nesse início de texto que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus dizendo: Senhor, por que há doenças em minha casa? Por que há problemas, atrapalhos em minha casa? Se pratico tudo bem que eu posso. Caríssimo, Jesus nos mostra nesse texto. Ele foi à casa do discípulo e lá encontrou a sogra do discípulo doente. Então, nós queremos dizer que na nossa casa não pode haver enfermidade? Por que somos melhor do que os outros? Não seria nosso egoísmo tomando conta de nós? Cuidado, queridos irmãos e irmãs, para não querermos mandar nas atitudes de Deus, porque não podemos. Então Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa onde encontrava-se alguém enfermo. E com autoridade ele a curou. Qual foi a atitude da sogra de Simão Pedro ao se sentir curada? Colocou-se a servir.
Olha a graça, queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes nós somos beneficiados com milagres maravilhosos que vêm de Deus? E qual é a nossa atitude? Analisemos as nossas vidas. Eu tenho me colocado a servir quando eu recebo as graças de Deus. Eu tenho me colocado como servidor, agradecido pela misericórdia que pairou sobre mim. Também, queridos irmãos e irmãs, nós somos donos dos milagres de Deus. Não somos proprietários. Os milagres de Deus é para todos que confiam e têm fé. Jesus nos coloca que diante do ter espalhado toda a graça que ele vinha fazendo, trouxeram-lhe muitos enfermos, muitas pessoas com demônios, e ele os expulsava. E assim também, quando ele quis continuar, tentaram impedi-lo, dizendo: não, fica conosco. Quantas vezes que nós dizemos a Deus, dizemos a Jesus: não, Senhor, eu mereço que esteja aqui. Ele está do teu lado, mas ele também estará atendendo o teu irmão. Muitas vezes aquele irmão que você nem gosta tanto. E deveria gostar. Mas somos humanos e pecadores. A mágoa muitas vezes mora em nosso coração e nós ainda não conseguimos nos libertar. Então, queridos irmãos e irmãs, também oremos para que o Senhor faça milagres aos outros que precisam. Sempre eu digo que somos intercessores quando colocamos em nossas orações pessoas necessitadas, pessoas que precisam da mão de Deus. Nós estamos intercedendo, pedindo: Senhor, vai até lá onde eu não consigo ir, vai até os hospitais. Eu não consigo, Senhor, mas vós tendes o poder. Em sua mão está a cura. Faça, Senhor, a tua vontade. Não cure porque eu quero, mas seja feita, Senhor, a tua vontade. Pois sabemos que muitas das enfermidades não serão curadas, mas cura, Senhor, o nosso coração, para que saibamos também compreender as enfermidades, que saibamos compreender as doenças. Não nos tornemos revoltados pelas enfermidades que nos afligem. Mas nos colocamos diante de Deus e pensamos: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me curar. Mas se não for para mim ficar curado agora, dai-me um coração brando, calmo, que eu consiga aceitar. Jesus tentou na cruz se afastar do cálice a ele apresentado. Porém, ele compreendeu a necessidade, pois era pela cruz que ele salvava a humanidade. Foi pela cruz que ele salvava o mundo de todo o pecado. Então ele se colocou
Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. Assim, queridos irmãos e irmãs, neste momento, peçamos que Deus faça em nós maravilhas, mas que todas essas maravilhas seja segundo a sua vontade. E muitas vezes, a enfermidade que hoje somos tomados, talvez não seja para ser curada, mas saibamos aceitar, compreender que somos mortais, que somos frágeis, que saibamos entender a nossa vida humana. Porque o sofrimento de Jesus afetou sua vida humana, mas sua vida de santidade soube compreender que toda dor, todo martírio era para libertar os filhos de Deus, a cada um de nós, do sofrimento do pecado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, clamo a você, se entregue completamente a Deus. Entregue sua enfermidade, seja física ou espiritual. Mas como a sogra de Simão Pedro fez, ao receber a graça de Deus, coloque-se a serviço de Deus. Amém? Neste momento, queridos irmãos e irmãs, peçamos a bênção de Deus sobre nós, mas antes fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades, sobre você, aí onde você estiver, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.